Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da Minda Tem Lata, um vídeo diferente, numa situação diferente, também num ambiente diferente, enfim. A verdade é que tudo mudou em pouco tempo para todos nós, mas estamos todos no mesmo barco, vamos todos ficar bem. E hoje eu venho falar-vos o facto de eu ter viajado antes de tudo isto rebentar aqui em Portugal e de quase ir ficando presa no estrangeiro. Eu falei-vos disto por alto no meu Instagram, muitos de vocês quiseram que eu fizesse um vídeo sobre isso, portanto aqui estou eu e sem mais demoras, bora lá. Bem, a primeira coisa que devem ter visto é que eu estou num ambiente totalmente diferente, não é o meu quarto, na verdade estou na casa do Francisco, este é o quarto dele e eu apoderei-me dele a fazer aqui do meu cenário. Neste momento em que todos estão em casa, acho que é mais importante do que nunca conseguir entreter-vos, portanto eu vou continuar a gravar agora mais neste ambiente. Este é então o primeiro vídeo que eu gravo após ter vindo de fora. E após tudo isto ter acontecido em Portugal, porque como eu ia 2 semanas para fora, eu gravei todos os meus vídeos com antecedência, daí eu ter gravado hauls, vídeos em centros comerciais, enfim. É muito curioso perceber como tudo muda de repente, porque até há 3 semanas atrás, 4 semanas atrás, todos nós estávamos na nossa vida normal, embora já com a consciência do que estava a acontecer no mundo. O dia 2 de março foi o dia em que foram confirmados os 2 primeiros casos de coronavírus aqui em Portugal. Nessa altura já o Francisco tinha ido para fora trabalhar, ele foi para Kuala Lumpur, capital da Malásia, que era um sítio que também tinha infectados, não a capital, mas o país, mas era um país que tinha 50 infectados desde janeiro, e ele foi no final de fevereiro. Parecia uma coisa muito controlada, portanto ele foi, o trabalho dele estava relacionado com o trabalho que ele já fazia aqui, ou seja, simplesmente a empresa tinha lá um escritório, ele foi para lá porque era necessário ir lá durante 2 meses, e eu logo na altura em que era suposto ele ir e em que pouco se falava da Covid-19, porque na altura só estava mesmo na China, nós combinámos então que eu iria visitá-lo, que tínhamos pensado num fim de semana ir a Bali ou ir a outra ilha, às Fifi. Há muitas ilhas lá ao pé, os bilhetes eram baratos por estarmos tão perto, portanto sim, seria uma viagem de lazer. A partir do momento em que chegou a Portugal, ainda que de forma muito, não é ténue, mas de forma muito calma, porque os primeiros casos demoraram bastante tempo a aparecer cá e depois não houve assim um aumento exponencial até eu me ir embora. Portanto, nós ainda pensámos se valia a pena eu ir, se não devia ir, mas como estava tudo tão calmo aqui e onde ele estava também estava super calmo, já não estávamos a fazer a minha viagem ou a prever a minha viagem como uma viagem de lazer, ou seja, no sentido de até irmos passear aqui ou ali, isso ficou totalmente posto de lado, mas no sentido de eu ir apoiá-lo de alguma forma para ele aguentar ficar mais um mês, porque ele estava num país que ele não conhecia, onde não tinha ninguém e às vezes é difícil as pessoas conseguirem aguentar 2 meses nessas condições. Portanto, a minha viagem sempre foi uma viagem de suporte, ou seja, eu queria ir para, ok, eu estou aqui contigo 2 semanas, eu volto, só ficas aí mais 3 semanas e vai tudo correr bem. Portanto, sim, eu fui no início de março e saí daqui de Portugal descansada, com algum receio obviamente de andar em aeroportos, mas com todos os cuidados. No dia anterior a ir, eu ainda andava de transportes, eu ia para o meu trabalho, nós íamos ao café, enfim, eu e toda a população em geral fazia uma vida normal. Eu acho que nenhum de nós ainda tinha noção do impacto que este vírus iria ter em toda a população. Eu não senti que tivesse sido uma decisão irresponsável ter viajado, porque como vos disse, nessa altura ainda estava tudo normal por aqui. Eu não previa, o Francisco não previa, nem nenhum de nós previa que de facto o impacto do novo coronavírus fosse tão grande. Portanto, eu saí daqui descansada, por assim dizer. Obviamente com alguma preocupação, porque eu ia para a Ásia. Tinha máscara com filtro, tinha gel desinfetante. Independentemente de Portugal ter 1 ou 2 infectados na altura, era importante manter esse cuidado. E eu juro-vos que eu nunca lavei as minhas mãos tantas vezes na vida. Eu lavava as mãos por tudo e por nada. Tipo, eu sentava-me e lavava as mãos. Eu levantava-me e lavava as mãos. Para já também dizer que, enfim pessoal, foi um desafio para mim. Nem eu viajar nestas condições, porque como eu vos disse na altura, não havia ainda um impacto tão grande, mas eu ia fazer uma viagem de praticamente um dia inteiro sozinha. Eu nunca tinha andado de avião sozinha, mesmo sozinha, sem qualquer acompanhamento. Portanto, eu fiz 7 horas até ao Dubai. No Dubai tive 2 horas de escala e fiz mais 7 horas até Kuala Lumpur. Mesmo assim já sentava que o avião não ia muito cheio, eu nem sequer tinha ninguém ao meu lado, para vocês terem noção, até ao Dubai, mas cada vez que vinha um hospedeiro com a comida, com o lanche, eu lavava sempre as mãos antes de tocar no tabuleiro e mesmo na comida tentar sempre pegar com um guardanapo, com um lenço meu, não com aquilo que vinha no tabuleiro. Enfim, não quer dizer que aquelas pessoas que estivessem à minha volta estavam infectadas, não é isso, mas todos nós devemos fazer a nossa parte. E portanto, essas eram as recomendações naquela altura. Não havia qualquer recomendação no sentido de ficar em casa. A única recomendação de não viajar era não viajar para a China, mas como eu vos disse, nessa altura isto estava longe de ser uma realidade.
Fiz a viagem com muito desinfetante à mistura, cheguei a Kuala Lumpur, fui buscar as minhas malas e pronto. Estava lá o Francisco, ele ficou super contente quando eu cheguei. O sentimento que eu tive foi, ok, esta viagem valeu a pena só pela cara que ele tinha de felicidade de ver um rosto conhecido, de saber que ia ter ali algum tipo de apoio durante algum tempo. Porque, como eu vos disse, eu ia ficar 2 semanas e o objetivo nunca foi, então, uma viagem propriamente de lazer. Ok, podíamos ir um fim de semana a uma ilha, esse era o nosso pensamento na altura em que eu marquei a viagem. Depois deixou de ser muito rapidamente, porque não fazia sentido estarmos a ir para aeroportos mais vezes do que aquelas que eram realmente necessárias. Mas, imaginem, ele ia continuar a trabalhar, portanto, eu ia estar com ele à hora do almoço, aos finais de tarde, à noite e aos fins de semana. Foi mesmo uma viagem de apoio e foi sempre isso que foi esse o meu suporte para eu nunca cancelar a viagem. Depois eu cheguei lá e foi então que começaram a sair as notícias. Também eu ligava para a minha mãe e ela dizia-me que, de facto, neste momento os números de infectados estavam a começar a aumentar, que já se falava em teletrabalho, de recomendações para as empresas e, passados alguns dias, de repente houve um boom e, de facto, essa passou a ser realidade. Mesmo na minha empresa, os meus colegas foram trabalhar para casa, já se evitava muito sair, ir aos supermercados, portanto foi assim uma diferença talvez de 5 dias. Estão a ver? A realidade mudou bastante em Portugal. Obviamente que nós, estando lá, até sentíamos que estávamos melhores, sabem? Porque lá as pessoas estavam a fazer uma vida normal. Eu percebi que era uma realidade porque eles tinham gel desinfetante espalhado por todo o lado, via-se muita gente de máscara também, mas era algo que para eles já é comum, eles usam máscara. Se eles tiverem uma gripe, eles já usam máscara, uma gripe normal. Eu até recebia comentários de cá, dos meus colegas e de familiares, a dizer, sabes, aí estás melhor porque se aí está tudo normal, aqui as coisas estão a começar a ficar complicadas. Obviamente que nós também começámos a ficar um bocadinho assustados. Eu nem sequer quis, eu ia para lá para gravar também vlog, porque é uma cidade muito gira e valia a pena mostrar-vos, mas eu nem sequer quis fazer, aliás, se vocês repararem, eu não fiz stories, eu não fiz nada, porque eu senti que não fazia sentido, tendo em conta o que se estava a começar a passar em Portugal, fazer algum tipo de conteúdo de viagem. Eu não quis gravar nada, a única coisa que eu tenho e que vos posso mostrar ao longo deste vídeo são algumas fotografias. No dia em que eu cheguei, eu fui com o Francisco, ele levou-me, aliás, a dar uma voltinha pela cidade, porque eu cheguei num sábado, então ele não estava a trabalhar. Fomos ao Vertigio, não sei, mas é assim um dos edifícios mais altos de Kuala Lumpur e fomos só beber um cocktail sem álcool, sempre com, lá está, com cuidado, mantendo algum tipo de distância. Durante a viagem visitámos também o aquário, que é uma espécie de oceanário. Fomos até lá, vimos que estava muita gente, não estava, então decidimos ir, mas foi como eu vos disse, nessa altura lá estava tudo calmo e aqui em Portugal também ainda não tinha rebentado, porque isso foi logo nos primeiros dias em que eu estive lá. Mediram-nos a temperatura antes de entrar no edifício. Foi o único momento em que me foi medida a temperatura desde que eu saí de Lisboa até o momento em que cheguei lá. Só para entrar lá é que mediram, e também quando eu entrei dentro de um hospital em Kuala Lumpur, por acaso não foi muito inteligente, eu ia a uma farmácia e depois é que me apercebi que a farmácia estava dentro no hospital. Então tive que assinar um papel em como não tinha estado em nenhum país infectado, em contacto com ninguém e pronto, e mediram uma temperatura também. Eu acho que isso é importantíssimo, acho que cá isso devia ter sido feito a partir do momento em que nós percebemos que estava noutros países europeus, porque não podemos esperar que seja uma realidade aqui para agir. Eu acho que nós temos que antecipar tudo isso. Mas pronto, é como eu vos disse, lá estava então tudo normal, as pessoas iam ao supermercado, as pessoas comiam nos centros comerciais. Nós, como estávamos a ter noção daquilo que estava a acontecer em Portugal, tínhamos muito cuidado. Por exemplo, lá íamos a muitos restaurantes japoneses em que tínhamos que comer com os pauzinhos, levávamos os pauzinhos de casa, por exemplo. Tínhamos mesmo muitos cuidados, que não víamos ninguém à nossa volta a ter isso, fazia-nos muita confusão. E depois veio a parte pior. Então, quando nós começámos a ver nas notícias que haveria a hipótese de Portugal declarar estado de emergência nacional e na altura já tinham sido fechadas as fronteiras com a Espanha, nós começámos a pensar, ok, se calhar temos que prever que a qualquer momento, se Portugal decide de facto fechar fronteiras de uma forma geral, ou mesmo que Portugal feche só com a Espanha, a partir do momento em que isto se espalhe e seja uma realidade em vários países, as companhias aéreas podem reduzir os voos, podem cancelar os voos ou podem nem sequer voar para Portugal. Eu e Francisco começámos a falar com outro e a pensar, ok, se calhar eu tenho que regressar a Portugal já e tu também. Ele tinha mais um mês de trabalho lá e, portanto, nós começámos a falar disto numa segunda-feira. Na terça-feira, o Francisco pede para falar com a empresa dele, que foram incríveis, já agora. Combinada a reunião para quarta-feira e depois o Francisco disse, não vamos esperar mais, e falou na terça-feira que a empresa dele disse que ele estava à vontade, que ele é que sabia, mas que obviamente que na opinião deles seria a decisão mais sensata
voltar. A partir do momento em que eles disseram isso, e o Francisco já tinha isso na cabeça dele, que estava na altura de voltar, porque no dia a seguir ia ser declarado estado de emergência ou não, o que quer dizer que na quinta-feira poderíamos ter muita dificuldade em regressar. Até à meia-noite estivemos a tentar remarcar os voos e o do Francisco foi imediato, ele conseguiu logo. O meu, como foi comprado a partir da AirDreams, e fica aqui um aviso, pessoal, porque os meus voos eram todos da Emirates, eu fui ao site da Emirates e eu não conseguia mudar por lá, porque era AirDreams que tinha de mudar. Eu não conseguia fazer isto como ele fez. O Francisco em 5 minutos mudou o voo dele online e eu não. Portanto, estava muito complicado. Neste AirDreams depois tem os horários deles. Nós lá ligámos então para um apoio ao cliente. Quem nos atendeu foi o Lau. Eu não sei quem é o Lau, porque o Francisco falou com ele, mas ele foi incrível porque ele nem podia ajudar no sentido de, ok, tinha que ser AirDreams, mas tendo em conta tudo o que se estava a passar, o facto de estar definido que nós poderíamos cancelar os voos ou mudá-los sem qualquer custo para nós, ele lá conseguiu e nós já tínhamos bilhetes para regressar os dois no dia seguinte, de madrugada à 1 da manhã, o que quer dizer que, como estávamos a andar para trás no horário, chegaríamos também quarta-feira. O Francisco foi trabalhar nesse dia ainda, eu fiquei a fazer as malas durante o dia, tanto as minhas como as dele, e no final dessa noite estávamos a ir para o aeroporto de Kuala Lumpur para regressar a Portugal. Ao ouvirmos, tanto na internet como nas redes sociais, ao ouvirmos vários testemunhos de pessoas que já não estavam a conseguir voltar, quando nós chegámos ao aeroporto assustámos-nos, porque naqueles ecrãs gigantes com todos os voos só dizia cancelado, 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 adiado, adiado, e nós, oh meu Deus, o nosso por enquanto estava ok. Foi uma viagem, sabem, com o coração nas mãos. Eu até estava a tentar manter a calma, o Francisco estava mais nervoso. Ele estava com muito receio de nós não conseguirmos regressar. E porquê? Falta também dizer aqui uma coisa importante. É que, pessoal, na Malásia, entretanto, apesar de haver só 50 infectados quase desde 2 meses, não é? Não subiu. Houve um evento qualquer com 15 mil pessoas que totós, foram fazer eventos com 15 mil pessoas, não é? E de repente num dia aquilo subiu mais de 200 infectados, portanto houve assim um boom de repente. E começámos nesse dia, no dia em que nos íamos embora, umas horinhas antes de irmos, tínhamos um comunicado do hotel onde nós estávamos hospedados, debaixo da porta, que dizia que o pequeno almoço ia começar a ser takeaway no quarto, que o ginásio ia fechar, que a piscina ia fechar. Basicamente, todo o país ia ficar em lockdown como Portugal. Isto na Malásia também mudou num dia. Bastou um dia para tudo mudar lá também. Eu não sinto que tenha sido uma irresponsabilidade ir. Na verdade, o que eu sinto, do fundo do meu coração, e que quando eu conto isto aos meus amigos, o que eles me dizem é que eu tinha uma missão. A minha missão era ir buscar o Francisco para regressarmos os dois bem em Portugal. E eu acredito que tenha sido... Ai, credo, até estou emocionada, desculpem, mas é que nós estávamos com tanto medo de ficarmos longe do nosso país, longe das nossas famílias. Estávamos a sentir um bocado impotentes, mas pronto, lá conseguimos apanhar o voo ia abarrotar. Aliás, os dois voos, o voo de Kuala Lumpur para o Dubai ia muito cheio, nós percebemos que havia muita gente a tentar ir embora. Depois houve todo um stress porque as nossas malas tinham mais do que os quilos que podiam ter, então depois tivemos que abrir as malas, deitámos coisas para o lixo que já eram velhas, o Francisco vestiu mais roupa, íamos com as nossas mochilas a abarrotar. Era absurdo, por 4 quilos nós tínhamos que pagar, tipo, imaginem, mais 400 euros. Isto porque, como íamos mudar de voo, estávamos a fazer a diferença de cada voo, portanto, 200 de cada um, para aí. Era absurdo por 4 quilos, então tivemos que resolver, foi mais um pequeno stress, mas pronto, apanhámos o voo para Kuala Lumpur, correu tudo bem, mas como o avião ia tão cheio, nós só pensávamos, aliás, nós fomos num A380, portanto, um avião com 2 pisos, eu já tinha apanhado também para lá, e apanhei, ou seja, um avião, tinha mais de 400 pessoas, enfim, nem sei, tinha tanta gente, ia cheio, nós íamos com pessoas ao nosso lado, pessoas com máscaras, pessoas sem máscaras, só ouvíamos tosse, só ouvíamos espirros, e imaginem, todas as pessoas, eu já tinha sentido isso um bocadinho no aeroporto de Lisboa, parecia que toda a gente desconfiava de toda a gente, sabem? Era muito estranho. Alguém descia e olhava para o Francisco do tipo, epá, se nós não apanharmos isto é uma sorte. Porque eu não acredito que num avião tão grande, pessoal, não houvesse ninguém infectado. Esta é mesmo a minha sincera opinião. Eu achava mesmo que era muito difícil nós não apanharmos com tanta gente a vir de tanto sítio num avião a abarrotar. Mas depois chegámos ao Dubai, tivemos também mais cerca de 2 horas de escala e o avião para Portugal ia cheio, mas cheio, vocês não estão a perceber. Chegámos a Portugal, conseguimos. Chegar a Lisboa, ver a ponte, ver tudo, foi tipo, olha para o Francisco, nós olhámos e dissemos, conseguimos. Estamos cá. Acho que nunca nos soube tão bem ver Lisboa. Os nossos pais, obviamente, também estavam preocupados. E pronto, eu sinto mesmo que foi isso, pessoal.
que eu fui lá com a missão de ir buscá-lo, porque se calhar, se eu não estivesse lá, ele não tinha tanto aquela... Não sei se ele teria tido aquela preocupação imediata de ok, vamos ficar aqui os dois fechados, tu tens o teu trabalho lá. Eu acho que pesou também mais, se calhar, na decisão dele o facto de ele lá estar. Nós voltámos os dois, chegámos a Portugal no dia 18 de março, em que foi declarado o estado de emergência, e o estado de emergência ia entrar em vigor no dia a seguir. Nós tivemos uma sorte danada, porque, pessoal, nós descobrimos que o nosso voo foi o último a ser feito pela Emirates para Lisboa, Dubai-Lisboa. Portanto, se isto não foi tudo pensado ao pormenor, desde o Francisco querer antecipar a conversa com a empresa, a nós conseguimos mudar os voos porque aquele senhor do call center da Emirates foi sensível à nossa preocupação, a este momento, e ajudou. Tudo isso, todas estas coisinhas, parece que se alinharam e nós conseguimos voltar, porque se nós tivéssemos voltado no dia seguinte, ou tivéssemos tentado, porque nós não voltávamos, e estaríamos na situação de muitos portugueses neste momento. Portanto, eu percebo que alguém diga que foi responsável sair de Portugal naquela altura, quando já havia 1 ou 2 infectados, mas não, pessoal, naquela altura estava tudo normal. Eu percebo que nós agora, eu própria tenho essa consciência, mas na altura nenhum de nós tinha. Mas eu sinto que era assim que tinha de ser, era o destino. Agora, quero falar-vos de outra coisa muito importante que a mim me chocou bastante. Eu estava à espera de chegar a Portugal e de sofrer algum tipo de controle sanitário. Tendo em conta como as coisas estavam, fazia todo o sentido, nem que fosse medir a temperatura, que se bem que isso vale o que vale, uma vez que o vírus pode ter um período de incubação de pelo menos 14 dias, pode ser mais, mas pelo menos 14 dias, normalmente é esse o período de incubação, mas ao menos sentíamos que de facto havia alguma preocupação. E não, pessoal, nós saímos todos do avião, normalmente, obviamente que havia pessoas que eu acho que ainda não tinham percebido a gravidade, porque eu, por exemplo, nós quando estávamos a ir para dentro dos aviões ou quando estávamos em escadas rolantes, estávamos a manter 1 metro de distância, mas depois tínhamos pessoas atrás de nós que se colavam a nós, porque há muita gente que pensa que é só uma gripe, e não é só uma gripe, é uma gripe sim, mas uma coisa de alto contágio e que a mim pode não me fazer mal, mas faz mal à minha avó, faz mal a pessoas com saúde débil, que já têm outras patologias, diabéticos, pessoas com doenças oncológicas. Nós não podemos pensar só em nós. Eu posso pensar, ok, se eu apanhar, se calhar não fico muito mal, mas e se eu contagio alguém que realmente pode morrer com este vírus? Eu acho que é esse o nosso pensamento, tem que ser esse o nosso pensamento. Chegar a Portugal e ver o aeroporto vazio, o aeroporto está sempre cheio de pessoas à espera, umas das outras estavam vazios. Quem nos foi buscar foi a mãe do Francisco, nós dissemos, não saia do carro. É para ficar no carro, nós vamos aí ter. Não queríamos que viesse para dentro do aeroporto porque não valia a pena. Eu não fui para a minha casa porque não queria estar em contacto com a minha avó. Não fazia sentido porque tinha que salvaguardá-la de alguma forma. Portanto, estou aqui na casa do Francisco a cumprir a minha quarentena. Mesmo depois da minha quarentena, o mais certo é ficar aqui mesmo. E... é loucura. Foi uma loucura mesmo pensar nisto. Estou então com cerca de 12 dias de quarentena, dia em que estou a gravar este vídeo. Não tenho sintomas, pelo menos os sintomas que eles mais referem, febre, tosse, dificuldade respiratória. Ok, de vez em quando eu tuço, mas atenção pessoal, todos nós tossimos na vida, portanto não sinto que seja esse tipo de tosse. Espirro sim muitas vezes, tenho algumas dores de cabeça, mas eu sou uma pessoa que tem cefaleias crónicas, portanto enxaquecas, portanto não há de ser daí. De qualquer forma, estou fechada em casa, ainda não saí, vou cumprir, e mesmo depois da minha quarentena não devo sair, posso ir de carro só ao supermercado ou alguma coisa, mas estamos a tentar que aqui na casa do Francisco seja sempre a mesma pessoa a ir. Eu e o Francisco ainda não saímos de casa. Se custa, pessoal, mas é por um bem maior, a liberdade. Nós agora estamos presos, estamos todos separados, custa, eu acredito que muitos de vocês também estejam longe dos vossos familiares, custa não podermos fazer as coisas que nós damos como garantidas, mas eu acredito, lá está, que tudo isto vai passar, eu acredito realmente que tudo vai ficar bem. Não faço ideia quando é que volto a ver o meu pai, a minha mãe, a minha avó, o meu irmão, a minha sobrinha. Não faço ideia, mas também não quero pensar muito nisso porque acho que isso é massacrar-nos. Neste momento temos que ser fortes, temos que ficar em casa, muito importante, e estamos todos juntos. Eu prometo continuar a trazer-vos conteúdo para vos entreter e é isto, pessoal. Não fiquei retida em Portugal, estou aqui e estou muito feliz e muito grata por ter conseguido regressar. Se vocês gostarem deste vídeo, coloquem um gosto, digam-me aqui em baixo nos comentários se conhecem alguém que passou por uma situação como a minha, como é que está a ser a vossa quarentena, e vemos no próximo vídeo. Tchau!